Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho, ao nosso vídeo sobre as usinas híbridas de energia solar concentrada e ciclo combinado com turbina a gás. O nosso trabalho, o nosso vídeo, está atrelado à disciplina de MEC 071 de Termodinâmica Aplicada para Engenharia, lecionada pelo professor Washington Orlando. E eu sou o Gabriel, eu estou aqui para poder representar o meu grupo, que é formado pelo Caio, pelo Giovanni, pelo Guilherme. E o nosso objetivo é implementar de forma objetiva, ou seja, complementar, dar mais um passo um pouco mais profundo sobre o que são as usinas híbridas de CSP e ciclo combinado. Lembrando que já fizemos uma apresentação sobre isso e agora o nosso objetivo é aprofundar um pouco mais sobre os conceitos, sobre o funcionamento em si. Basicamente, temos uma necessidade no mundo contemporâneo de combinar a sustentabilidade e a eficiência energética. Para isso, temos como solução as usinas híbridas de CSP e ciclo combinado. Ela tem como objetivo reduzir as emissões de CO2, ter uma maior eficiência energética e, por trabalhar com ciclos combinados, ela garante uma confiabilidade e uma flexibilidade na geração de energia elétrica muito eficiente. Então, basicamente, o seu funcionamento dessas usinas híbridas é voltado pela concentração da radiação solar, pela CSP, e a combinação das turbinas a gás e as turbinas a vapor, pelo ciclo Brayton, juntamente com o ciclo Rankine. Bom, antes de entendermos o funcionamento, é necessário definirmos alguns conceitos. O primeiro conceito que queremos definir é da energia solar concentrada. Ela é uma tecnologia muito viável nos dias de hoje que concentra a radiação solar para a geração de energia elétrica. Isso é, ela vai estar utilizando aparelhos, espelhos ópticos ou lentes para focar a luz do sol, para assim gerar calor. Esse calor é transferido para um fluido de trabalho. O fluido de trabalho ele vai aquecer um trocador de calor. Esse trocador de calor vai produzir vapor. O vapor, por sua vez, vai acionar uma turbina. A turbina, pelo seu trabalho mecânico, irá gerar energia elétrica. O grande diferencial da energia solar concentrada é a sua possibilidade de armazenar termicamente o calor. Isso é, pode ser armazenado em sal fundido, o que permite assim uma geração de energia elétrica de forma contínua e mesmo à noite ou em dias nublados, onde a radiação solar não é tão forte. Quais são os elementos então que vai compor essa energia solar e que vai fazer esse funcionamento ocorrer? O primeiro elemento são os coletores solares. Basicamente são dispositivos ali iniciais que vai captar a luz do sol e concentrar a radiação solar. Podemos ter de diversos tipos de coletores. O primeiro são as calhas parabólicas. Podemos observar aqui na imagem um exemplo, que são espelhos curvos. Eles vão focar a luz solar em tubos receptores, representado pela cor aqui preto, marrom e vermelho. Temos também os heliostatos, que são já espelhos planos. Esses espelhos refletem a luz solar em um receptor que está localizado no topo de uma torre. Temos os Fresnel, que são espelhos planos que, diferentemente dos heliostatos, ele vai concentrar a luz solar em tubos, como nas calhas parabólicas. E temos os discos parabólicos, não menos importantes, que vão concentrar a luz solar em um único ponto presente em sua estrutura. Outros elementos, como já foi previamente dito, são os receptores solares. Eles vão absorver e converter a radiação solar em calor. Eles podem ser tubulares, que estarão presentes em calhas parabólicas, em Fresnel, e dentro deles irão circular um fluido circulante. Temos também outro tipo de receptor, que é as torres solares. Ao invés de utilizar um fluido circulante, ela vai estar utilizando um sal fundido e geralmente apropriada aos heliostatos. Outros elementos que nós podemos citar são os fluidos de trabalho, responsáveis por transportar, armazenar o calor durante todo o processo. Entre eles podem ser o óleo térmico, utilizados em calhas parabólicas. Temos o sal fundido, utilizado em torres solares. E a água e o vapor, eles são geralmente utilizados não nesse processo inicial, mas para acionar as turbinas em si. Outro elemento
são as turbinas e os geradores, responsáveis por transformar a energia térmica em eletricidade. Temos também os tanques de armazenamento, os tanques de sal fundido, onde vai armazenar ali o calor, o que garante uma geração de energia elétrica contínua. Temos os sistemas de controle de rastreamento, que mapeia ali o desempenho, monitora o desempenho, mapeia a posição do sol e faz com que os coletores eles se movimentem de acordo com o sol para ali ter uma captação muito mais eficiente da energia solar. Aqui temos uma representação um pouco mais didática de toda a usina de CSP e seus funcionamentos. Bom, um outro conceito que é muito importante de ser destacado também é o de turbina a gás. O ciclo de turbina a gás ele é baseado no ciclo Brayton. O ciclo Brayton, que é utilizado em aeronaves, geração de energia elétrica, sistemas de cogeração, simplesmente funciona usando ar comprimido ou um gás quente como fluido de trabalho, e ele vai converter a energia térmica em energia mecânica e, posteriormente, a energia mecânica em energia elétrica. Então, como é esse funcionamento do ciclo Brayton? Ele pode funcionar de forma aberta, onde vai ter liberação dos gases no final, ou de forma fechada, em que tem a recirculação ali do fluido de trabalho. A primeira etapa, como a gente pode observar aqui no diagrama, é a de compressão. Nós temos o ar sendo comprimido ali de forma adiabática, de 1 para 2 ali, uma diminuição do volume e o aumento da temperatura. Isso vai acarretar ali num processo adiabático aqui, uma curva adiabática de 1 para 2. De 2 para 3, nós temos a adição de calor, a entrada de calor no sistema, em que o combustível ele vai ser queimado, vai sofrer a combustão dentro da câmara. E podemos destacar que é a pressão constante. Temos só a variação do volume, mas a pressão constante, o que vai elevar ainda mais a temperatura. Do 3 para o 4, vamos ter a expansão daquele gás dentro da turbina. Por meio dessa expansão, nós temos a produção de trabalho mecânico. De 4 para 1, se for um ciclo fechado, o calor ele é retirado do sistema, o calor ele sai do sistema e reinicia assim de forma constante o ciclo. Se for um sistema aberto, um ciclo aberto, os gases são liberados na atmosfera. Basicamente é isso o funcionamento do ciclo Brayton. Para determinarmos a eficiência do ciclo Brayton, a gente vai observar a temperatura de entrada e a temperatura de saída. A eficiência N é definida por 1 menos a razão entre a temperatura de saída, T2, sobre a temperatura de entrada, T1. O aumento da eficiência está atrelado com a relação de pressão mais altas e temperaturas de entrada das turbinas maiores também. Podemos também definir o trabalho líquido, que vai ser a diferença entre o trabalho gerado pela turbina e o consumo pelo compressor. Bom, nem tudo são flores. O ciclo apresentado até agora foi um ciclo ideal, mas sim, no ciclo real, há perdas. Há perdas de eficiência. Entre eles temos a inversibilidade, como no atrito, em turbulências, que vão fazer a redução ali da eficiência do ciclo. Temos também quedas de pressões dentro da câmara, na combustão. Temos escapes ali dentro da própria câmara também, que vai reduzir o desempenho. Temos perda de calor para o ambiente. Tudo isso influencia ali em problemas, em quedas ali da eficiência no ciclo Brayton, que faz ele ser real. E para melhorar, para ter modificações ali de melhorias para esse ciclo, nós temos algumas implementações. Primeiro, podemos fazer um resfriamento intermediário, o que vai reduzir o trabalho de otimização. Podemos fazer a regeneração, o que aproveita o calor de escape para pré-aquecer o ar comprimido. Temos um reaquecimento, que aumenta ainda mais a potência, adicionar uma segunda etapa de aquecimento. Temos a utilização da razão da pressão, que vai ser um balanço aí da eficiência, umas especificações, mas o que, querendo ou não, vai precisar de umas especificações mais mecânicas, porque quando você aumenta, otimiza ali a pressão, você vai estar trabalhando com temperaturas mais elevadas, então você vai precisar de materiais que vai suportar essas temperaturas, mas são otimizações que podem suprir, talvez, essas irreversibilidades do ciclo Brayton.
Bom, e como é que é o funcionamento então dessas usinas? As usinas ela vai trabalhar integrando ali a energia solar concentrada, CSP, com ciclo combinado de turbina a gás, que vai estar trabalhando em ciclo Brayton. Então vai combinar ali fontes renováveis com fontes de combustíveis fósseis, o que maximiza e trabalha com a eficiência energética, né? Primeira etapa, temos a captação e a concentração da energia solar pelo sistema de CSP. Os espelhos eles vão concentrar a radiação solar, o calor vai ser absorvido por um fluido de trabalho e o fluido pode gerar vapor ou ser armazenado. Temos a partir dessa coleta de calor, temos o ciclo Brayton, a turbina a gás. O gás natural ele é sempre queimado, ele sofre a combustão. Os gases quentes acionam a turbina, que vai gerar eletricidade, e os gases de escapes ainda vão conter uma energia térmica que esses gases podem ser liberados ou então reaproveitados pelo ciclo Rankine, como eu vou falar daqui a pouquinho. Então, basicamente, vamos integrar a energia solar e o gás no ciclo Brayton. O calor gerado pelo CSP ele pode ser utilizado para pré-aquecer o gás ali na combustão, o que vai reduzir significativamente o combustível, o uso de combustível, e melhorar assim a eficiência do processo. Como eu disse, no final do ciclo Brayton, a gente tem os gases sendo liberados ainda com uma energia térmica acumulada. Essa energia térmica pode ser reaproveitada. O calor dos gases de escape ele pode ser capturado por uma caldeira e assim ter uma recuperação de calor pelo ciclo Rankine, acionando uma turbina ali e produzindo ali calor extra, produzindo uma eletricidade extra, né, vamos falar assim. O que torna ainda mais eficiente essas combinações e essas usinas híbridas. Também temos a possibilidade, por conta do CSP, de armazenar termicamente e trabalhar com uma operação muito contínua. O calor excedente do CSP ele pode ser armazenado e depois reutilizado, o que permite assim, uma continuidade na operação à noite ou em baixa radiação solar. Essa é uma grande vantagem também. Então, basicamente, temos os benefícios como a alta eficiência, temos a flexibilidade e a confiabilidade. A alta eficiência, a flexibilidade e a confiabilidade está atrelada com a integração dos ciclos Brayton e Rankine. Temos a redução de emissões de CO2 por utilizar sistema de CSP e temos o reaproveitamento da infraestrutura. Se tivermos já implementado uma estrutura de CSP, a gente só precisa otimizar e assim economizar alguns recursos. Só que, como tudo tem seus benefícios e seus desafios. Temos a complexibilidade do controle, que necessita de mão de obras qualificadas para gerenciar diferentes fontes de calor, coordenar toda a operação. Temos a dependência do clima e do gás natural. Por exemplo, no Brasil é muito viável utilizar essas usinas híbridas, mas em países nórdicos, onde quase que toda parte do ano a emissão de luz solar é muito fraca, talvez não é tão ideal utilizar um sistema que engloba a energia solar, vamos falar assim. E também a manutenção, toda a manutenção gera ali alguns custos, e por tratar de ciclos combinados gera custos talvez um pouco elevados. Porém, como foi dito, a energia solar concentrada, juntamente com o ciclo combinado, reduz significativamente a redução de CO2 no sistema, ou seja, é um processo sustentável e realmente eficiente. E por conta disso, por conta da integração da tecnologia, avanços tecnológicos, inteligência artificial, a crescente das políticas verdes, é muito viável a implementação dessas usinas híbridas. Então, num futuro próximo, isso talvez não seja apenas uma ideia, um estudo, mas sim uma implementação em larga escala, porque sim, é eficiente e muito sustentável. Basicamente, é esse o nosso trabalho sobre as usinas híbridas de CSP e CXGT, em que a eficiência e a sustentabilidade está atrelada por conta da combinação de uma energia sustentável com ciclos combinados ali que se complementam, o que faz tudo se tornar ainda mais interessante. De forma geral, eu agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando o trabalho, eu agradeço pela atenção de todos vocês e assim eu finalizo o trabalho. Muito obrigado. Tamo junto.